Não acredite em mim. Em hipótese alguma, não acredite em mim, mesmo que eu possa jurar que nesse canal aqui e em qualquer lugar que tu vai me ver falando, eu vou estar falando 100% a verdade, eu não minto, eu só falo a verdade. Mas mesmo assim, eu quero que tu não acredite em mim e não acredite em absolutamente ninguém além de você mesmo. Por quê? Porque, apesar de eu te dizer que aqui eu só falo a verdade, nem sempre quando eu der um conselho ou falar que é melhor fazer alguma coisa do que outra, ou que tal coisa é errado de fazer, não quero que tu acredite em mim na hora. E eu não quero que tu acredite em ninguém. Às vezes tem coisas que eu vou falar aqui nesse canal que elas são contrárias ao que a maior parte da sociedade fala. Mas também tem coisas que eu vou falar que são contrárias, inclusive, da ciência. E justamente eu quero te dar um mega alerta. Eu quero que tu não acredite nem mesmo em cientistas, em médicos, em farmacêuticos e principalmente não acredite na mídia, porque eles mentem. E eles não mentem deliberadamente por qualquer motivo. Eles são pagos para falar as coisas que eles falam. E eu tenho provas disso que eu estou falando. Os cientistas já vieram na mídia, médicos vieram na mídia falando que cigarro fazia bem. E isso foi uma campanha publicitária da indústria de cigarro pagando cientistas para manipular resultados, para fazer pesquisas que são inconclusivos os resultados, que a metodologia falha, e aí ele divulga e para a população geral que não tem conhecimento científico para poder analisar aquilo ali com base e falar, não, peraí, isso aí tá errado, isso não faz sentido. Esse estudo foi feito de uma forma errada, foi feito de uma forma burra. A população geral não sabe fazer isso. E a mídia propaga isso porque eles estão sendo pagos para fazer isso. Já falaram mal do ovo, e aí depois descobre que o ovo é um super alimento extremamente saudável. Falaram bem do cigarro e depois a gente descobre que o cigarro ele é uma causa de morte na população mundial tão grande que nos últimos 50 anos, se tu somar todas as vidas que foram salvas por causa de todos os avanços científicos na medicina e tu subtrair o valor de vidas que foram perdidas por causa do cigarro só esse fator, por causa só do cigarro, o valor dá zero no final. Ou seja, o cigarro matou tanto quanto os últimos avanços da medicina conseguiram salvar. O ovo, ele foi condenado, tu ainda pode encontrar um avô ou algum parente mais velho falando que comer ovo pode ser preocupante porque vai aumentar o colesterol, não sei o quê. Tá errado. Agora há pouco a gente está começando a ver um movimento que a indústria, depois de botar a culpa na gordura como se fosse ela que causasse todos os problemas cardíacos, estão agora redescobrindo que na verdade a gordura é boa. Só que tem que ter uma medida, e tem algumas gorduras que são boas e outras que são ruins, e o açúcar, na verdade, é um veneno muito maior. E aí descobrem que o açúcar é um veneno e falam: olha só, esse doce aqui é sem açúcar, então ele é saudável. Só que o que faz adoçar ele é um adoçante extremamente artificial, que tem um monte de conservante, um monte de outras químicas que são muito mais prejudiciais para a saúde do que o próprio açúcar. E aí estão te vendendo um outro doce que era melhor tu realmente comer um chocolate com açúcar do que comer um negócio que eu queria adoçante, todo estranho, extremamente tóxico, pro longo prazo. Por quê? Porque nas pesquisas científicas ele descobre, ele eleva menos a taxa de glicose. Tá, mas e o que que ele está causando? Ainda não tem estudo suficiente para ser conclusivo. Tá, então tá querendo me dizer que estão me dando para comer um negócio que não foi testado direito? Tipo, cara, só que só sai uma parte na mídia. Inclusive, eu quero te trazer uma outra ideia de que hoje em dia parâmetros que a medicina diz que é normal, que tu tá dentro do saudável, eles são alterados porque o saudável não é mais sinônimo de saúde, é sinônimo de média. Quando tu vê lá um exame, tu faz um exame, tu recebe um parâmetro, tu diz tal vitamina, tal hormônio, tal negócio no teu corpo está dentro da média. Só que a média que ele está calculando não é a média do que é ser saudável, é a média da população. E tu concorda comigo que hoje em dia a população está mais doente, que hoje em dia, inclusive até de uma questão econômica, porque de acordo com como um governo que mal administra o seu país, que tem uma moeda fiduciária, que não é mais
atrelada no lastro de ouro, que é um valor real que aquele governo possui. E aí tem a capacidade de imprimir moeda, né, cédula, de acordo com como ele coordena a política monetária de um banco central que governa a economia do país. Vai entendendo o conceito. Ou seja, o governo pode imprimir dinheiro como ele quiser. Só que o dinheiro ele deveria ser imprimido, impresso, para equivaler com a taxa de produção, que é o crescimento anual do PIB daquele país, que evolui de acordo com quantas pessoas estão sendo empregadas, com quantas empresas inovaram, com quanto acesso à tecnologia teve naquele país, com quanto as leis trabalhistas estão sendo eficientes, com quanto a cultura de produtividade está sendo incorporada nas escolas. Essas coisas vão elevando a taxa do PIB. E aí o dinheiro devia ser impresso de acordo com o quanto o PIB evolui para manter o valor das coisas. Só que os governos mal administram e fazem o quê? Imprimem mais dinheiro do que aumentou a produção. Isso gera um efeito em cascata que vai gerar a tal da inflação, ou seja, o aumento do preço das coisas. Por quê? Aumentei a produção em 5%, aumentei o dinheiro em 50%, tem mais dinheiro para comprar as mesmas coisas? Quase as mesmas coisas, só tem um pouquinho a mais, só que tem muito mais dinheiro. Se tem mais dinheiro na economia do que tem de coisas, o valor das coisas tende a aumentar, porque agora o valor das coisas tem que ser equivalente ao quanto de dinheiro da economia elas representam. Aí o preço das coisas aumentam, aí o salário não aumenta, a população não tem mais dinheiro para comprar carne, porque o quilo da picanha está sendo R$70, e aí o que acontece? As empresas de produto alimentício, não é nem mais alimento, agora é produto alimentício, porque ele já é só química, não é mais uma coisa natural. E com química tudo é química, né? Mas ele já é coisas industriais e processadas e não é mais um alimento natural. Aí eles vão criando a tal da shrinkflation, que é a inflação de encolhimento. A barra de chocolate de R$10, para não aumentar de preço para R$20, eles vão reduzindo de 100 gramas para 90 gramas, 85, 70, 50 gramas e mantendo o preço. As coisas vão diminuindo de tamanho. Aí, poxa, tinha que diminuir de 90 para 50. Bah, mas aí a população vai perceber. O que a gente vai fazer então? Adiciona algum resto de coisa química super barata para aumentar a quantidade e aí piora a qualidade do alimento para manter o preço, para as pessoas não deixarem de comprar. Então, até por uma questão inflacionária de má administração dos governos, tanto no quesito de produção quanto de economia, isso gera inflação, o preço das coisas aumenta e as empresas, para não perder os clientes que não têm mais poder de compra para comprar o produto no valor que ele realmente deveria valer, eles diminuem o tamanho ou, o que é mais comum, eles vão trocando ingredientes e adicionando ingredientes que são mais baratos, mas de menor qualidade nos alimentos. E é por isso que os alimentos estão com cada vez menor qualidade. E isso gera um outro efeito. Olha só como o raciocínio segue. Com os alimentos de menor qualidade, tu consegue perceber que hoje tem um maior nível de obesidade, a população está mais doente, tem mais problemas cardíacos, mais problemas de diabetes, várias doenças que não são transmissíveis e elas são criadas por apenas e unicamente estilo de vida não saudável. E hoje, 50% da população tem sobrepeso mundial. Cara, um número aterrorizador. E o que acontece quando tu tem uma população inteira que não é saudável? A média dos exames é puxada por essa população não saudável. Ou seja, quando tu vê lá um exame que tu faz no médico, que tu tá dentro do parâmetro saudável, na verdade tu não tá no parâmetro saudável, tu tá no parâmetro da média. Mas quem te disse que aquela média da população é saudável? E eu tenho um bom parâmetro para te provar isso. Testosterona. Hoje em dia, diz ali no exame que é para estar entre 300 e 1000. 300 e 1000 a testosterona de um homem de 18 anos. Cara, se tu tem 18 anos e a tua testosterona tá em 300, tu tá quase uma mulher. Quer que eu te digo que tu tá um homem extremamente afeminado. Nos 18 anos, o homem devia ter uma testosterona de 700, 800. Isso seria o saudável, o normal.
Ou seja, tu tá dentro do parâmetro da medicina, porque o parâmetro do que é saudável vai mudando de acordo com a população, porque eles não podem fugir da média. Porque se eu falar para ti que a tua testosterona tem que estar em 800, automaticamente isso significa que mais da metade da população de homens jovens está doente, porque ele está com a testosterona em nível deficitário. E aí? Hoje, se eu falar que a tua pressão ela tem que estar em tanto, metade da população tem que fazer tratamento para pressão, porque a pressão deles está maior. Tá errado? Glicemia, mesma coisa, taxa de gordura corporal, mesma coisa. Então, o que eu quero te dizer com isso? Não é confiável informações que tu vê na mídia e nem mesmo na ciência mais. Às vezes tem informações que aparecem de médicos. Médicos não são mais confiáveis porque eles são pagos por indústrias que estão vendendo o produto para te fazer acreditar que tal coisa vai ser boa para ti. Tanto é que hoje a gente vê muito mais venda de remédios do que de alimentos saudáveis. E tu sabe por que isso aconteceu? Volta 2 séculos na história e vai olhar nos Estados Unidos. Um dos caras mais ricos do mundo, ele criou várias escolas, ele investiu milhões em várias escolas, porque ele falou que ele queria formar operários, e aí ele usou o sistema antigo de ensino para criar as escolas do jeito que são hoje. Falou, não quero pensadores, eu quero operários. E hoje as escolas são como são. E aí depois ele fundou, sabe o quê? Universidades de medicina. E aí ele disse que ele queria doutrinar os médicos a incentivarem o uso de remédios para ele lucrar mais com a indústria farmacêutica. Não quero a população saudável não dá dinheiro, eu quero eles doentes para comprarem remédios. Cara, eu adoro empresários, eu sou totalmente a favor do empreendedorismo, eu acho que o capitalismo é uma forma de mudar a vida das pessoas para melhor, mas isso aconteceu. Então, cara, a indústria farmacêutica não é confiável porque eles querem que tu tome remédios, então às vezes tu não precisa de remédios. Para tu ter noção, hoje tem pesquisadores grandes do sono que fizeram realmente trabalho sério, falando não tomem remédio para dormir, não é assim que se resolve. Tu resolve isso se expondo à luz do sol de manhã, não tomando cafeína de tarde, durante o dia, não se expondo à luz de aparelhos digitais de noite. Então tem outras coisas que tu faz para corrigir teu sono que não sejam tomar remédio. O tomar remédio ele vai ser pior para ti, porque não vai resolver o problema, vai só mascarar. Então tu encontra alguém sério falando e tu vê que na realidade a indústria farmacêutica só está querendo te empurrar remédio, mas tu não precisa. Me diz, tu precisa tomar um multivitamínico se tu consumir todas as quantidades de nutrientes necessárias? Tu precisa tomar injeção de vitamina B12 se tu simplesmente comer carne? Não precisa. Então, a indústria farmacêutica, ela mente e ela engana porque ela quer lucrar em cima da doença. Esse é o objetivo deles. Os médicos, eles são pagos, e os cientistas, eles são pagos pelas indústrias grandes para falar mentiras. Então, hoje, como médicos, beleza, alguns são confiáveis, outros não são. Mas agora tu não consegue mais saber quem é e quem não é. Cientistas, tu não consegue mais saber quem é e quem não é confiável. E a mídia, principalmente, porque eles basicamente só pegam o que aqueles cientistas estão falando e divulgam para a população, e a população não tem discernimento para pesquisar e entender qual informação realmente é relevante para eles. Por isso que em um momento a geração inteira foi convencida de que cigarro era bom, depois de que ovo era ruim. Hoje te convencem que tu tendo uma testosterona de abaixo de 700 é uma coisa boa. Então, cara, não são mais confiáveis. Não acredite em mim quando eu digo, mas não acredite em ninguém. Por favor, não acredite mais na mídia, não acredite mais na indústria farmacêutica, não acredite mais nos médicos e não acredite mais nos cientistas. Mas, Rogério, em quem eu vou acreditar desse jeito? Não dá mais. E eu vou te dizer, sim, não acredite em mais ninguém além de você mesmo. E o recado que eu quero te dar, o conselho que eu quero te dar é: seja o seu próprio experimento. Se a indústria te diz tal coisa, testa, corre atrás, vê em ti se isso vai realmente te fazer bem ou te fazer mal. Se eu te digo, faz tal coisa, não faz tal coisa, testa
e vê tu mesmo se o que eu tô falando tá certo ou tá errado. Eu me comprometo com a minha própria consciência de que aqui eu tô falando a verdade. Mas tu tem que se comprometer consigo de testar e descobrir qual é a verdade, ver se realmente funciona para ti ou não. É esse grande conselho que eu queria trazer aqui. Não acredite em ninguém além de ti mesmo. Seja o seu próprio experimento. Não acredite mais em experimentos científicos de cientistas, porque tu não sabe se aquele experimento é válido, se faz sentido, se o resultado foi manipulado ou não. E tu não tem mais como saber porque eles estão sendo pagos para fazer isso. Então não acredite em ninguém além de você mesmo. Seja o seu próprio experimento. Porque a verdade não adianta só tu ouvir ela. Tu tem que ver com os teus próprios olhos para acreditar. Entende? E, é claro, como em qualquer vídeo, eu tenho que te fazer um convite aqui no final. Se tu quer estar no meio de pessoas que estão fazendo exatamente isso que eu falei agora, testando coisas novas para descobrir qual é a verdade, assim como eu, que todas as informações que eu trago aqui do que fazer para mudar tal coisa, é porque eu fiz, eu testei e muitas coisas não funcionaram para mim, mas o que funciona eu venho aqui e te falo. Então, se tu quer estar num ambiente de outras pessoas que falam a verdade, deixa eu te convidar. Eu tenho uma comunidade só para homens jovens que estão em busca de desenvolvimento pessoal e se tornarem homens de verdade. Se chama Os Verdadeiros. E se tu quiser entrar numa comunidade que tem outros homens jovens para a gente se ajudar a evoluir, mudar os hábitos negativos, desenvolver hábitos positivos, desenvolver virtudes, se tu está em busca disso, eu te convido a participar dessa comunidade. É só tu clicar no link que está aqui na descrição que tu vai preencher um formulário para poder participar dessa comunidade. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.